Fala, família Palmeiras, quarta-feira, Palmeiras aí se preparando para o jogo de amanhã contra o Ceará em casa, no Allianz Parque. Palmeiras aí vai voltar aí com Paulinho e Vitor Roque, que não esteve presente no último jogo. Palmeiras vai com força total, precisamos ganhar esse jogo, né, para ir para oitavas de final da Copa do Brasil. Tem aí o goleiro, será que o Palmeiras vai trazer um goleiro aí? Desistiu da contratação do Grando. Comenta aí, quem você acha que o Palmeiras vai contratar? Então, sem mais delongas, e vamos continuar falando de Copa do Brasil. Agora vamos falar do Palmeiras, né, que joga amanhã contra o Ceará, e vamos lá para a porta do CT. Nosso querido Felipe Cury traz as informações. Deixou os escudos aqui para aparecer do lado esquerdo bonitão. Então, Felipe, conta pra gente quais são as novidades do Palmeiras pro jogo de amanhã. Achei que você ia mandar um sotaque cearense aí pra me chamar, né? Mas dessa vez ficou faltando. Vou deixar passar dessa vez, viu, Fred? Vou deixar passar dessa vez. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras, cara, porque o Paulinho treinou muito bem hoje aqui na academia de futebol. Essa é a grande novidade. Ele tinha treinado ontem também. O Palmeiras tem todo um cronograma individualizado pra ele, pra não forçar demais o Paulinho, já que ele teve uma fratura por estresse na perna no ano passado. Teve que passar por uma cirurgia e tudo mais. Mas ele treinou muito bem. Vai pra partida. Dúvida-se como titular ou, de repente, começa no banco de reservas. O Micael, outro jogador também que treinou bem, está se recuperando aí de um entorse no tornozelo, também fica à disposição do Abel Ferreira. E teremos para essa partida aquele ingresso popular, a partir de R$40. A diretoria do Palmeiras, inclusive, anunciou que vai fazer o mesmo esquema do ingresso popular para o jogo do final de semana diante do Flamengo. Mas é um ingresso um pouquinho mais caro, a partir de R$50. Mas convenhamos, né, Fred? 2025, pagar R$50 para assistir um Palmeiras e Flamengo, tá bom demais, né, meu amigo? O Palmeiras treinou nesta terça-feira aqui na Academia de Futebol, visando o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Ceará. Foi a penúltima atividade antes da partida decisiva. A gente tem daqui 2 dias uma decisão da Copa do Brasil, que é muito importante para nós, para o clube. Depois já vira a chave para o Brasileiro, aí depois já tem a Libertadores também, que mesmo a gente classificando, a gente quer manter essa invencibilidade que é muito importante na competição. Contando com o duelo diante do Ceará, o Palmeiras vai fazer 5 jogos antes da competição mais importante deste ano, o Mundial de Clubes. Serão partidas difíceis, tem duelo decisivo contra o Ceará e na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão vai duelar contra o Flamengo, numa partida que tem tudo a ver com a briga na liderança do Campeonato Brasileiro. É uma preparação, né? Como o professor falou 2 dias antes do jogo contra o Bragantino, né? Ele falou que se tivesse que escolher as equipes para a gente enfrentar em preparação ao Mundial, seriam as equipes que a gente vai enfrentar, né? Que a gente está enfrentando equipes da parte de cima da tabela, né? Acho que top 5 ali, se eu não me engano, que são equipes que estão desempenhando o melhor futebol. O Maurício é um dos jogadores mais importantes do atual elenco do Palmeiras. Aliás, com o meia em campo, o Verdão perdeu apenas um jogo em 2025. Foram 16 partidas, 11 vitórias, 4 empates e só uma derrota. Em exclusiva, o meia falou sobre a importância do técnico Abel Ferreira e da união do grupo para esse bom momento. Todo mundo aqui se ajuda, sabe? Independente da posição, o próprio Veiga ali, que a gente da mesma posição, aí tem o Estevão, aí tem outros assim, tipo, você vê que não tem vaidade nenhuma, sabe? Independente se você tá brigando posição com um, com o outro, eles te ajudam da melhor maneira. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma adaptação muito rápida, assim. Ele também já foi jogador, né? Então ele já teve, ele fala bastante que ele já teve no nosso lugar e sabe como é que é. Então, acho que ele tem mais essa experiência que ajuda ele nessa hora de poder dar um apoio para algum jogador, de poder conversar com alguém, de poder passar essa experiência. O Palmeiras faz mais um treino nesta quarta-feira, o último antes de encarar o Ceará pela Copa do Brasil. Lembrando que o Verdão venceu a partida de ida por 1-0 e, por isso, tem a vantagem. Palmeiras e Ceará, mando do Palmeiras. Quinta o jogo, ou seja, o Flamengo joga na quarta, o Palmeiras na quinta. Contra o Ceará, ganhou fora, mas o Ceará tá super bem no Brasileiro. E é mais complicado. É mais complicado. Aí eles se enfrentam no fim de semana e deixa eu só pegar a agenda aqui da Liberta. Porque aí na Liberta a gente tem um Palmeiras já classificado. Pode melhorar a pontuação, mas enfim, tá classificado como líder do grupo. Como líder geral. Geral. Sporting, não tem nem essa exatamente. Sporting Cristal, quarta. E o Flamengo pega o Tátira, é o Tátira e tal, mas precisa ganhar. Quarta também. O Tátira que é o saco de pancada do grupo. Tem zero pontos. Zinho, vamos lá.
dando essa equilibrada de pratos, que um técnico hoje em dia tem que equilibrar pratos. Ele pega ali, ele pensa o jogo a jogo, mas ele tem aqui a Copa do Brasil, aí tem ali o confronto entre eles, aí tem Libertadores. Como é que você vê Palmeiras e Flamengo para esse jogo do brasileiro, considerando que tem nas pontas, Zinho? Eu acho que, assim, para o Flamengo ficou melhor esse planejamento. Como o Felipe Luiz falou, ele precisa de pelo menos aí 3, 4 dias. Ele vai jogar na quarta-feira em casa contra o Botafogo da Paraíba e o compromisso do Palmeiras é na quinta. E o compromisso do Palmeiras é mais complicado do que o do Flamengo. Ambos venceram o jogo fora de casa. Mas você encarar o Ceará, mesmo com a vantagem em casa, você não vai poder. O Abel diz que não poupa, que para ele não tem titular. Respeito, vocês sabem que eu adoro o Abel, mas eu não concordo. Tem titular sim, o Everton é titular, Gustavo Gomes é titular, Piquerez é titular, Emiliano Martínez é titular, Richard Rios é titular, Estevão é titular, o Vitor Roque é o titular, o Paulinho, quando entrar em forma, vai ser o titular. Agora, ele tem muito mais peças de reposição quase do mesmo nível, como ele não teve antes. Esse ano ele tem. Por isso, ele tem o privilégio de mudar muito a equipe e manter o mesmo nível por competência dele, Abel. Mas acho o compromisso dele mais complicado. Ele vai ter que ir com o que ele... Esses caras que eu falei aí que são titulares, quem tiver bem fisicamente vai ter que ir para o jogo contra o Ceará. Porque você tem a vantagem de jogar pelo empate, mas o Ceará é um time de Série A e tem uma boa equipe e vai vir com tudo para tentar reverter. Já o Flamengo, que contra o Botafogo da Paraíba venceu fora de casa com o time alternativo, vai ter a possibilidade de manter esse planejamento. Provavelmente o Flamengo, se usar 2, 3, vai ser muito dos titulares, né? Ele citou o Alexandre, não vai começar jogando, vai ser o Ayrton Lucas. Ele vem de 2 jogos complicados. Então, é melhor dar o descanso agora, o Flamengo que eu estou falando, tem a semana toda para recuperar o time principal que vai enfrentar o Palmeiras para não ficar numa distância muito grande do Palmeiras. Pode ir a 7 pontos. Sim. Então, o Flamengo, para planejamento da semana, acho que tem um compromisso factível para ele fazer esse controle para alguns jogadores desgastados e ir bem fisicamente para enfrentar o Palmeiras fora de casa e dar a sequência para o jogo importantíssimo, que é uma decisão contra o Táchira. O Flamengo, ele pegou o segundo lugar, mas ele não pode perder e empatar. Ele tem que ganhar do Desportivo Táchira. O Pascoal falou, é o saco de pancada, mas você tem que entrar com força para você confirmar essa vitória. E, se possível, com um número de gols que ele ainda pode ser primeiro lugar no grupo na Libertadores. Então, ter o compromisso com o do Botafogo da Paraíba nesse meio de semana foi bom para todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Mas o time alternativo do Flamengo, e o Pascoal diz que é incomparável, o time alternativo dá para vencer do Botafogo da Paraíba em casa. Já o Palmeiras tem que ficar esperto nesse jogo contra o Ceará. Opa. Não dá para brincar, não. Não dá para pensar em ficar poupando muito, não. Nesse caso aí, o elenco do Flamengo é incomparável. É incomparável. Não discuto. O elenco é incomparável. Agora, o time aí não joga com a potencialidade do elenco. Mas também tem muitos desfalques. Quem é que vai voltar? Quem é que pode voltar? Quem puder voltar, vai voltar no jogo contra o Palmeiras. Mas você quer em contradição, eu não entendo essa sua análise, onde você quer chegar com isso? O elenco do Flamengo não tem paridade na América do Sul. Eu discordo, Pascoal. Na América do Sul, o elenco do Flamengo... Não, calma aí, deixa ele falar. Vamos terminar com esse debate. Vai, fala. Eu vou até anotar. O elenco do Flamengo não tem paridade na América do Sul.
O elenco do Flamengo é incomparável. E ainda estão tendo... Já entendemos. Ainda vai chegar o Jorginho pro Super Mundial. Estão pensando em contratar mais 2 jogadores. Você Não vê como enrola. é que é. Ô, Rolando Lero. Você vê como é que é. Ô, Rolando Lero, não enrola. Você vê como é que é. Amarelóide. Não, eu só eu tô mostrando fatos, né? Eu mostro fatos. Não, fatos. ainda não. O time do Flamengo fez poucos jogos com esse elenco todo incomparável. Porque um tá machucado, o outro tá com cartão, o outro não pode jogar. Agora Ponto. Agora deixa eu entrar no debate. Ponto. Você diz que o elenco é incomparável, mas não joga compatível porque tem desfalque. Mas se o elenco é incomparável, quando tem desfalque tem que jogar bem, mas porque o elenco Flamengo é incomparável. não tem substitutos para alguns jogadores, O Flamengo não tem substitutos. Então não é incomparável. É incomparável. Então não é incomparável. É incomparável. É incomparável. Você é incoerente. Eu sou coerente com a realidade. Eu sou coerente com a realidade dos fatos. É incomparável, mas aí não tem substituto à altura. Quem é que joga com o posicionamento de camisa 8, como é assim, um meia, como o Gerson, quando o Gerson não joga? Quem é que tem a capacidade tanto de pensar o jogo, você está dando razão para mim e pro Felipe Mota. Não, eu estou dando razão a mim mesmo. A vocês, não. Não. Estou dando razão a mim mesmo, não a vocês. Tem isso? Puxa, se tem. É claro. Você acha que eu vou falar que eles estão com a razão? Eu vou falar que eu estou com a razão. Tá bom. Então, desculpa. Então, muito obrigado. Aqui acontece o seguinte. O Flamengo tem essas deficiências. O Plata... Deficiências? O Plata era para ser o jogador. Quando não jogasse o Gerson, era para jogar. O Plata tá fora. Né? O Georgian de Arrascaeta não joga? E aí você tem essa lacuna. Problema? Olha, você viu quando eu falei do Arrascaeta, o seu semblante como foi? De interrogação. Não, mas aí eu tô com o De La Cruz deveria fazer. isso. O De La Cruz foi contratado para fazer essa função. Mas ele faz outra função, faz de segundo volante, né? Por quê? É a estrutura do Flamengo. E outra coisa, a estrutura tática do Flamengo, ela não está sendo mutável como deveria, para quando você tem jogadores de um formato ou jogadores de outro formato. Porque hoje o Flamengo não tem esses jogadores todos à disposição. Por isso que eu estou perguntando, todos voltam contra o Palmeiras? Há uma garantia disso? Zinho, ele tá se enrolando, hein, Zinho? Não. Eu tô apresentando fatos para você. Todos voltam. O Gerson volta. O Gerson Você tem que ir volta. pra escolinha do professor me ajuda aí. Raimundo. O Gerson volta. O Arrascaeta volta. 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 O Gerson volta. O Gerson estava suspenso, né? O Gerson volta. O Gerson volta. O Gerson estava suspenso. O Arrascaeta machucado volta. O volante volta. Volta. O Pulgar? O Pulgar. Pulgar, não sei. Peraí, mas se você estiver falando que eles estão ausentes e isso é um problemaço gigantesco, num jogo, temos um debate... Mas sim, num confronto, eu estou dizendo assim, num confronto contra o Palmeiras, esses caras têm que estar prontos para jogar. Não, eu concordo. Porque Campeonato Brasileiro de pontos corridos, todo mundo acha que não tem final. É Mas campeonatos de pontos corridos, existem finais. Então, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Por que eu tô falando do Palmeiras? Mas o elenco é incomparável. Então eu quero te perguntar. Eu quero te fazer uma pergunta. O Flamengo é incomparável. Se ele tiver desfalques, vai jogar contra o Palmeiras, ele não é mais o favorito porque tem o desfalque, mas ele é incomparável. Não. Ele continua, o Flamengo... Me explica. Peraí, favorito o Flamengo? O Flamengo contra o Palmeiras, ele vai disputar... Se fosse o jogo no Maracanã, o Flamengo era favorito. Tá, mas não é. Mas não é, mas então, é no Allianz. No fim de semana, no Allianz. Pra mim tem sempre favorito. É o Palmeiras o favorito. Ah, bom. Mas o Flamengo... Mesmo sendo o Flamengo incomparável. Peraí, é incomparável. Aí agora não é o favorito. Eu acho legal isso, porque vocês tumultuam pra criar problema, mas eu tô aqui com toda a tranquilidade do mundo explicando os fatos. Você tem que explicar por que você usa essa palavra de incomparável. O elenco é incomparável, mas o elenco tão numeroso e tão incomparável tem muitas lesões, tem muitos problemas.
Eu não sou eu que causo as lesões e nem os problemas do Flamengo. Infelizmente, porque eu queria ver o Flamengo jogando com todos os jogadores. É um prazer, é uma alegria ver o Flamengo jogando com todos em campo. Gostaria muito de vê-los, mas não estou conseguindo, por conta das lesões. Né? O De La Cruz, essa última lesão dele, o Zinho lembrou bem na segunda-feira da ausência dele durante o jogo, saiu lesionado. Ele vai ter condições de jogar? Ele é um cara que faz falta. Que não, né? Parece que não. O Plata vai ter condições de jogar? Ele faz falta. Tipolino, tá bom? Luiz Araújo, tá bem? O Pedro pode jogar os 90 minutos? Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas aí, entendeu? Só um pouquinho, né, Zé? Só pra entender. Então, se esses caras não jogarem, o Flamengo não Zé, tem peça mas altura. são tantos, Zé. Não, é só Olha pra quantos entender. que são. Olha quantos que são. Aí eu vou Palmeiras levar não vai- Palmeiras. o Vou levar Palmeiras- o o Palmeiras- Aí vamos supor que no meio-campo não joga o Emiliano Martínez. Aí entra o Aníbal. Muda a característica. Mas O Aníbal é marcador, mas não o Martínez perde, mas é... não perde qualidade. Mas não perde Não, qualidade. pegada não perde, Não, perde não qualidade, não perde pegada. Aí não joga o Richard Rios, joga o Lucas Evangelista. Isso. Lucas Evangelista. Não Perde qualidade. Não perde qualidade. Perde qualidade e perde aceleração de jogo. Não, porque você compensa um com o outro, Pascoal. Perde a aceleração Não, do jogo, você Zé. compensa um com o outro, porque quando o Aníbal entra, você ganha qualidade na pegada. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Ele tira o peso do Palmeiras e joga pra cima do Flamengo. O Emiliano... Não, gente, não. Eu tô mostrando pra Mas vocês... por que será isso, a Luizinho? qualidade. Não tô entendendo Sabe por isso. quê? Você mesmo diz que o elenco do Flamengo... É que ele tem um amigo Vadim da Tupi que fica toda hora ligando, falando essas coisas pra ele. Não. Não é isso. Ozinho, o que é o seguinte. O Zinho, ele também concorda comigo. O elenco do Flamengo, todo mundo inteiro. Qual é o melhor elenco da América do Sul, Zinho? Todo mundo inteiro. Todos os elencos, todo mundo inteiro, todo mundo à disposição, o elenco do Flamengo é melhor. Eu não concordo com a palavra que você fala de incomparável. Está porque concordado? o Palmeiras... Muito obrigado. O Palmeiras, organizado com o trabalho do Abel, diminui essa coisa do elenco ser o melhor do Flamengo. Fica mais equilibrado o jogo. Aí vai o trabalho do treinador. Entendeu? Aí vai o trabalho. Aí são trabalhos. Sim. Então, o meu debate com você é que o elenco ser melhor não quer dizer que é incomparável. Não é. O incomparável é não ter qualidade na América do Sul da qualidade do elenco do Flamengo. É incomparável o Flamengo. Que isso? Não. Só que o Flamengo, o trabalho do Palmeiras está mais adiantado, está mais qualificado, porque tem um treinador que está há 5 anos e que ganhou 10 títulos no Palmeiras. Posso fazer só um comentário? Poxa vida. Só um. Eu estou nessa com o Zinho, embora utilize argumentos diferentes. Para mim, eu vou muito na linha do Zé. Eu sei que você, fã de esporte, vai achar repetitivo, porque a gente discorda e vai discordar sempre. Era mais numa semana que os dois se enfrentam e disputando a ponta do brasileiro. Eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas eu acho os elencos muito comparáveis. Mas muito, taco a taco. E qual é o meu argumento? E aí, uma coisa eu concordo contigo. O Arrascaeta sai, poxa, dá muita falta. Aí o Gerson, falta. Você citou mais o De La Cruz, falta. Pedro, falta. Eu acho que... E o volante? Então, eu acho... Mas você tem que trazer, aí você tem que trazer o Gerson para ser o primeiro volante. Eu não posso falar que se o Eric não jogar, não tem substituto, porque daí, desculpa, ele é muito, muito bom. Mas você tá falando que é incomparável. Tem que ter um cara pra jogar. Então, você tá fazendo a lista de 8... Vocês não estão entendendo. Saem todos ao mesmo tempo, gente. Não, isso é outra discussão. O que eu tô falando... Não, é a mesma discussão. Pra mim, a questão Saem todos ao mesmo tempo. O Palmeiras tem, talvez, só o Estevão de insubstituível, praticamente. Mas se você pega titular e reserva... A diferença é muito pequena e, para mim, isso é até um argumento para você, talvez, por exemplo, falar que o do Palmeiras é melhor. Eu não falo. A diferença do lateral esquerdo titular do Palmeiras pro reserva é a distância daqui até Marte. Ok. Mas o Zé citou alguns e a gente podia chegar até no ataque. Eu sou mais Vitor Felipe, do que o Flaco. Mas se o Flaco for jogar... Vocês esquecem um fato simples. Qual? Vocês esquecem um fato simples. Tem água aí, Pascoal? Não, tá tudo bem. O volante do Flamengo, os 2 meias do Flamengo, perfeito? Agora o De La Cruz também está fora.
O Pedro tá voltando e não tá com a minutagem de jogo. Olha quanta gente eu tô falando. O Plata, que podia ser um jogador, e ele é um jogador importante, tá fora. Eu já citei 6 jogadores e nem comecei a falar. Mas todos ao mesmo tempo. Eu entendi. Mas o que eu tô falando é, se você pegar o argumento do Zé, colocar um cara a cara, qual a diferença entre titular e reserva, a impressão que eu tenho é que do Palmeiras vai dar menor. E se der menor, a gente tá falando de um elenco que talvez seja mais homogêneo. Mas mais não, vai dar menor como? Em qual posição vai dar menor? Não, se você pegar os 11, talvez titular versus reserva do Palmeiras, a diferença seja menor. Para não argumentar você que tá lá. Não. A diferença entre titular... Puxa vida. Eu acho não. Muda a característica de jogo, muda o comportamento do time. Vou jogar aqui o negócio aqui. Ou se eu jogar, eu vou sair. Vou jogar e vou sair. Vou jogar e vou sair. Vou insistir no meio-campo, que eu acho que o meio-campo é o que controla o jogo. Meio-campo titular do Palmeiras. Emiliano e Richard Rios. Os dois não podem jogar. Joga Lucas Evangelista e Aníbal. Meio-campo titular do Flamengo. Pulgar e De La Cruz. Os dois não podem jogar. Quem joga? Pulgar e De La Cruz. Pode jogar o Alan, tá lesionado. Alan. Tá lesionado. Sim. E baixa o Gerson para segundo volante. E muda também muda o lado do campo. Então, não muda nada. Muda em termos de posicionamento, Zé. Vai mudar a característica. Porque se você... O Evangelista não tem a mesma característica do Rios. O Rios mas aí acelera o jogo esse do Palmeiras. Argumento, Zé, é que faz cair por terra essa coisa dele de falar que é incomparável. Vê como fica taco a taco. Você falou só dessas duas posições. Não, vocês estão citando situações pontuais. Vamos lá. Eric Pulgar e De La Cruz. Emiliano Martinez e Richard Rios. É absurdo, é incomparável. Eu acho pau a pau. Vocês estão citando posições pontuais. Eu estou falando do geral. O elenco é incomparável. O time do Flamengo não joga como incomparável, mas o elenco é incomparável. São coisas distintas. O Flamengo não tem 6 titulares. Zinho, o cara tá ficando nervoso. O time não tem 6 titulares. Preocupado aqui. Quando o Flamengo não tem 5, 6 titulares, fica muito difícil. Tá se enrolando. Não, é uma explicação franca, aberta, aí com um sorriso ainda nos lábios. O Fabrício tá até interferindo aqui. Boa, Fabrício, por favor, para ele respirar. A melhor janela do Brasil. Reforço do Palmeiras para a temporada 25. Bruno Fux, Micael, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque. Você olha essa tela e diz: o Flamengo é, como elenco, incomparável. Ainda é um elenco melhor do que o do Palmeiras. Não, melhor, eu também acho. É incomparável na América do Sul. Eu acho por pouco. Nenhum time da América do Sul tem tantas alternativas, tantas possibilidades como o Flamengo. Mas eu não sou treinador do Flamengo para ficar escolhendo alternativa pro Felipe. É ele que tem que escolher. Eu não sou treinador do Palmeiras para escolher as alternativas do Abel. É ele que tem que escolher. A alternativa que ele botou para começar o jogo contra o Bragantino não funcionou. Aí o João teve que alterar. Aí arrumou o time do Palmeiras. Botou o Estevão na posição do Estevão. Arrumou cada um no seu quadradinho. Botou o Luigi para jogar aberto na ponta esquerda. Para fazer isso. No lugar do Torres. Então, aí toma na sua canela. Ou seja, começou com um esquema, não deu certo. O cara tem peça de reposição, foi lá e Mas ganhou o Flamengo jogo. não muda o jeito de jogar, Zinho. Isso não é problema meu. Esse é um problema que não é meu. Claro o Flamengo continua marcando pressão sem ter jogadores para marcar pressão. Quando o Gerson joga de meia pelo lado direito, é diferente do Luiz Araújo. Claro. O Flamengo não muda o jeito de jogar. O Felipe diz que o jeito que ele gosta é aquele. Mas ele não tem jogador para fazer aquilo. Então você vê aí uma crítica ao trabalho do Felipe. Claro, já falei isso aqui algumas vezes. Tem situações que o Felipe coloca o time para jogar sem ter as peças para executar o trabalho que precisa ser feito. Então, mas isso é uma coisa normal. Ele mesmo falou no jogo que ele perdeu a mão. Quando ele teve que mudar, tira o zagueiro para botar de volante, o lateral, aí se enrolou todo no jogo. Já não conseguia mais ver, aí ficou aquele ao Deus dará. Né? Ao modelo a Bangu. O que é jogar a Bangu? Cada um faz o que quer dentro do campo. É ou não é? Então, é isso que aconteceu. A culpa não é minha, não, gente. O elenco do Flamengo é incomparável, mas ele não pode executar todos os movimentos em detrimento daquilo que o treinador pensa até. Mas não dá para fazer.
Porque não tem tantos jogadores com as mesmas... Assim, esporte, eu tentei, não tem no Brasil outro Arrascaeta. Família. Palmeiras aí desistindo da contratação do Gabriel Grando, né? Do Grêmio. O Palmeiras achou ali que o Grêmio aí não quis ceder o jogador, ficou muita enrolação para ele chegar para ser substituto do Lomba, né? Nem para ser do Everton. Então, o Palmeiras até que fez uma proposta, só que eles não quiseram e o Palmeiras desistiu. E é assim mesmo, entendeu? Eu acho também que nem precisava trazer. Eu acho que o Grando ali não é nem titular do Grêmio, então eu acho que não serviria para o Palmeiras. Porém, acho sim que poderemos dar uma chance aí, né? Essa torcida em a favor do Léo Jardim. Ótimo goleiro, né? Eu acho ele muito bom. Foi decisivo pro Vasco ontem se classificar, defendendo aí 3 pênaltis. Então é jovem ainda, né? Acho que tem 29 anos. Entendeu? Tanto o Praz como o Everton veio já também numa idade boa. Eu acho que o Palmeiras sim, pode sim fazer uma sondagem. Ele ainda não assinou com o Vasco, né? Ele ainda não assinou, porém ainda tá na cláusula, né? Eu acho que se ele atingir alguns jogos ainda, aí já renova, a renovação vai ser automática, porém aí o Palmeiras pode ir atrás. Antes até do Mundial, o Palmeiras pode ir atrás para tentar a contratação do Léo Jardim, que é uma ótima opção. Tanto o Léo Jardim como o Carlos Miguel, né? São 2 goleiros assim que pode ser uma boa pro Palmeiras sim, até mesmo para substituir o Everton, né? Uma futura substituição do Everton quando ele se aposentar. Então acho sim que o Palmeiras deve sim sondar ele antes da renovação com o Vasco. Muito bom goleiro, muito bom goleiro. E o Palmeiras vai contratar, mas também, né? O Palmeiras vai vender. O Palmeiras aí sabe que o Richard Rios pode sair, né, depois do Mundial. E tem por 25 milhões, né? O Palmeiras quer para o Richard Rios sair. E tem 2 equipes, né? Uma que é da Premier League e o outro é o Porto, né? O Porto também se interessou, que é também tá na chave do Palmeiras no Mundial. Então eu acho que vai ser difícil, acho que pro Porto não, mas acho que pra Premier League ele vai sim. Vai para um dos times da Premier League. Vai ser difícil segurar o Rios, até mesmo ele mesmo já sinalizou que depois do Mundial quer buscar a Europa. Então o Palmeiras precisa no mercado. O Palmeiras precisa contratar um substituto para ele, porque o Richard Rios está sendo muito importante no meio de campo do Palmeiras. Acho que um segundo volante, assim, praticamente está sendo melhor do que o segundo volante do campeonato. Eu acho que só perde pro Gerson do Flamengo. Eu acho que só perde pro Gerson, entendeu? Para mim, os 2 ali, o Gerson tá fazendo uma boa, joga bem também, mas tá entre os 2, assim, né, dos melhores no campeonato, né, como segundo volante, não como primeiro. Mas vai ser uma perca bem pesada pro Palmeiras. Porém, o Palmeiras também a torcida, né? Tem um nome que é o Gedson Fernandes, né? É um 8, o pessoal fala que é um 8 perfeito pro Palmeiras, né? Tem aqui alguns lances dele, né? Que se eu não me engano, já tá jogando no Furlan, né? Então é português, é um ótimo 8, né? Faz aquela função também do Richard Rios. Vamos ver, né? O Furlan, né, não liberou o Andrés, entendeu? É um time chatinho, o Palmeiras já tentou, provavelmente, né, vai ser difícil, porém é um cara assim que o Palmeiras tá de olho, vai que, né? Mas tem outros também. O Palmeiras também tá de olho nessa saída do Richard Rios, né? Futura saída do Richard Rios pós-mundial. Então é isso, galera. Essas foram as informações de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixe seu like aí que ajuda muito. Comenta aí quais jogadores que o Palmeiras deve ir pro mercado aí atrás, caso o Richard Rios sair, né? Um goleiro pro Palmeiras, né? Léo Jardim, se vocês aprovam o Léo Jardim, comenta aí. Se vocês aprovam o Carlos Miguel também, comenta aí. E é isso, galera. Valeu!